Almir Costa agora, nesse momento, trazendo informações atualizadas do caso da chacina ali no entorno do DF. Com você, Almir, de volta. Luciana, como a gente viu na reportagem aí agora há pouco, que eu fiz hoje pela manhã, essa identificação dos corpos continua e muita coisa precisa ser esclarecida ainda em relação a esse caso, né? Inclusive, se há realmente mais vítimas, se mais pessoas foram mortas. Inclusive, uma das dúvidas que existe é se o Marcos e o Tiago, se eles são realmente as pessoas que encomendaram as 6 mortes identificadas até agora, ou eles também foram mortos. Eu estou aqui com o delegado Rilmo Braga, que é o gerente operacional da Polícia Civil, justamente para a gente poder tentar entender esse quebra-cabeça e saber o que ainda falta esclarecer. A primeira pergunta, portanto, delegado, é essa: o Marcos e o Tiago encomendaram esses crimes, participaram ou não, ou eles podem realmente ser vítimas, também terem sido mortas? Boa tarde, senhor. Boa tarde, Almir. Luciana, em princípio, o que fica importante ser registrado é que trata-se de uma investigação extremamente complexa, com diversas vítimas, diversos suspeitos. Então, quaisquer detalhes mais aprofundados, obviamente, ainda carecem de alguns esclarecimentos e diligências confirmatórias. Mas, em princípio, a ideia que nós trabalhávamos, de que tratava-se de crime de homicídio encomendado por Tiago, está, por hora, afastada. E afastada por quê? Na tarde de ontem, há uma operação conjunta da Polícia Civil de Goiás e do Distrito Federal identificou um cativeiro. Esse local foi apontado por um dos presos. Já são 3 pessoas presas coautoras desse bárbaro crime. E este terceiro indivíduo, chamado Fabrício, apontou o cativeiro, as imagens inclusive estão à disposição deste local, e atesta que foi responsável por guardar vítimas naquele cativeiro. O que de pronto já diagnostica a ideia de que tratava-se de um crime de sequestro, seja extorsão mediante sequestro ou sequestro relâmpago, ou, por que não, talvez até um falso sequestro. Tudo isso estará sendo esclarecido neste momento. A partir do momento em que nós temos a informação, então, de cometimento de um crime patrimonial, aí realizadas novamente todas aquelas diligências investigativas que eram focadas no homicídio, é um trabalho árduo dos nossos investigadores, são centenas de policiais trabalhando incessantemente nesta investigação, nós começamos a identificar alguns indícios de que é possível, mais uma linha investigativa, neste momento a mais forte, de que tenha havido o engendramento de um crime patrimonial de sequestro. Que teria sido planejado pelo Horácio e pelo Gedeon, e por quê? Quais são as evidências que apontam para isso? Exatamente. Durante um período, no ano passado, o Horácio teria residido na casa de Marcos e da sua esposa Renata. Quando, então, ele teve acesso às informações privilegiadas de que a família estava em vias de receber um alto valor em dinheiro, aproximadamente R$400 mil, o que pode ter culminado com a intenção de Gideon e Horácio, juntamente com Fabrício, de cometimento desse sequestro. É possível, e é uma terceira linha investigativa, que tenha havido, no primeiro momento, algum envolvimento de Marcos e Tiago com esses 3 criminosos, especialmente caso eles tivessem dívidas pretéritas, seja no submundo do crime ou não, e precisassem justificar a inexistência desses R$400 mil para os seus familiares. E, em razão de tudo isso, é possível, e é hoje a nossa principal via investigativa, que tenha havido um falso sequestro no começo do crime, mas que em razão de algum ruído, e principalmente em razão do fato de que esses 3 criminosos decidiram matar, é uma possibilidade, Marcos e Tiago, e extorquir as familiares, é possível que em uma segunda fase do crime, até porque já são quase 15 dias em que houve o início desse cativeiro, é possível que na tentativa de novas extorsões contra as familiares, esposas e ex-esposas de Tiago e Marcos, tenha havido algum ruído e algum desentendimento que tenha culminado com a morte dessas pessoas, que lamentavelmente estavam com as crianças, o que acabou culminando com a barbaridade que choca a todos. Além do Marcos e do Tiago, quais são então essas outras prováveis 2 vítimas que podem ter sido mortas também, que estão sendo procuradas e que estão sendo desaparecidas? Inclusive, no início da investigação, elas eram dadas como partícipes desses crimes, né? Exatamente. Além das 6 pessoas já diagnosticadas como mortas, 4 carbonizadas em Cristalina e 2 carbonizadas em Unai, nós temos 4 pessoas desaparecidas. Tiago e Marcos, que podem ter sido mortos no início do engendramento desse crime de extorsão mediante sequestro, e também a ex-esposa de Marcos, Renata, e sua filha, que podem ter sido objeto de algum tipo de extorsão por parte desses criminosos. Então, no atual momento, a investigação caminha no sentido de que elas são
são pessoas desaparecidas e são tratadas como vítima, o que, óbvio, precisa de uma investigação um pouco mais complexa para que todas essas informações possam ser confirmadas e, repito, dada a complexidade dos fatos envolvidos, é possível que novas informações e novidades surjam a qualquer momento que possam alterar o panorama desta investigação. De que forma esses 8 celulares que foram encontrados nesse cativeiro têm ajudado a polícia no esclarecimento desse quebra-cabeça para saber de fato o que aconteceu e quantas de fato também foram as pessoas mortas? Bom, com relação a esses objetos, em princípio, a investigação continua sigilosa, mas podemos inferir que esses objetos diagnosticam que 6 ou 8 pessoas estiveram nesse cativeiro, o que acaba confirmando outras informações que a Polícia Civil do Distrito Federal já tinha no bojo do seu caderno investigativo. Delegado, mais uma questão. O Horácio e o Gedeon já tinham um envolvimento de crimes com o Marcos e o Tiago. Que detalhes são esses que também vieram à tona agora? E não por outra razão, Marcos, inclusive, esteve preso durante um período, quando então teve um contato ainda mais aproximado de Horácio, os quais se tornaram verdadeiros amigos. Não por outra razão, quando precisou de habitação, inclusive morou junto com o casal Marcos e Renata. E Horácio é muito próximo de Gideon, o que pode ter facilitado esse contato e o engendramento de toda essa cena delituosa que pode envolver um crime de sequestro ou extorsão mediante sequestro. Que crimes eles praticaram em conjunto no passado? Receptação e suspeitos de clonagem de veículo automotor. Tudo isso também está sendo apurado no momento, porque claramente podem trazer informações importantes para este inquérito. Para a gente encerrar, delegado, então, tudo foi motivado por essa venda dessa casa nessa chácara que, infelizmente, muitas pessoas que não tinham nada a ver com a história acabaram sendo assassinadas? Bom, é uma das vertentes investigativas. Hoje trabalhamos com bastante confiança de que trata-se de crime com intenção patrimonial. Se o objeto desse som mediante sequestro era esse valor da venda dessa casa ou outros que por hora são sigilosos, nós obviamente precisamos esclarecer nos próximos dias. Conforme eu disse anteriormente, trata de uma investigação muito complexa e, em princípio, as informações só estão sendo trazidas nesse momento justamente porque a população precisa de uma resposta em um caso bárbaro como esse. Mas detalhes investigativos e indiciamentos, os tipos penais cometidos e quaisquer consequências dos novos atos policiais, obviamente que precisam de um pouco de paciência de todos. Ok, delegado, muito obrigado por enquanto por essas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Realmente é uma história, né, Luciana, que a cada dia piora mais, a cada dia existe a possibilidade de mais gente morta e tudo por conta da venda dessa casa, gente inocente que não tinha nada a ver com a história, que infelizmente acabou sendo morta, como essa cabeleireira e os 3 filhos pequenos dela. Realmente é algo revoltante e que a gente ainda tem muito para esclarecer, como disse o delegado, e vamos continuar acompanhando essa história aqui no nosso jornalismo. Eu volto com você. Delegado que deu uma declaração extremamente esclarecedora ao vivo aqui para o Jornal do Meio-Dia. Estamos estarrecidos, viu, Almir? Cada vez que a gente avança mais nessa história macabra, novos fatos vão surgindo. Agora significa, pelo que nós entendemos aqui, de que os principais suspeitos de terem encomendado o crime, de repente, já passam a ser investigados como vítimas, que seriam aí o marido e também o sogro dessa cabeleireira. Lembrando que há o registro do desaparecimento também da ex-mulher de um deles e da filha dela. E a gente vai seguindo com a ajuda do Almir Costa, Matheus Oliveira também, ao vivo no Instituto de Criminalística, trazendo todas as informações desse caso e atualizando, inclusive, ainda na edição de hoje do Jornal do Meio-Dia. Por enquanto, muito obrigada, Almir Costa.